Amém? Vamos abordar de uma forma bem assim. Falar de missões é muito vasto na Bíblia Sagrada, tem muitas informações, mas eu só falar de algumas delas na Bíblia, no Novo Testamento, para a gente aprender um pouquinho sobre missões. Como é um assunto muito vasto, muito grande, está repleto de passagens bíblicas, de histórias sobre missões, e eu separei alguns tópicos ali para falar um pouquinho de missões, e eu queria abordar primeiramente sobre Deus enviou a Jesus Cristo com uma missão. Então, para a gente poder falar um pouco de missões, a gente precisa também olhar para a vida de Jesus, porque Ele fez missões. Ele é o Filho de Deus que também tinha esse propósito de evangelizar, de fazer missões, de pregar o Evangelho a toda criatura. Então a gente começa a partir de Jesus para poder falar um pouco de missões. Então abre aí o Evangelho de João, capítulo 17. Capítulo 17, versículo de número 3. Quem achou, por favor, aí? E a vida eterna é esta: te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Amém. Então, o Senhor Jesus, Ele aqui fala para os seus discípulos, por essa oração sacerdotal, nessa oração que Ele faz, Ele diz aqui que a vida eterna é essa, que conheço a Ti como o único Deus e a Jesus Cristo que Tu enviaste. Então Deus enviou a Jesus aqui na terra com um propósito, com a missão dele mostrar para a humanidade a palavra de Deus, falar sobre salvação, falar sobre a eternidade. Então a gente começa do ponto de partida através de Jesus para falar que ele foi enviado como o Filho de Deus para salvar o povo dos seus pecados. Então, como Jesus veio aqui nessa terra, ele veio com uma missão enviada por Deus. Então, Deus enviou a Jesus com a missão, com um propósito, para poder salvar toda a humanidade. E que através de Cristo Jesus, conheça a Deus como o único Deus, verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, o seu Filho, a quem nos trouxe a vida eterna. Então, Deus enviou a Cristo Jesus. Enviou a Cristo Jesus com um propósito, para fazer missões, para evangelizar, para falar da sua palavra, para salvar as vidas, porque o próprio Jesus disse que o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Lembra daquela passagem de Zaqueu, Lucas capítulo 19, que no final do versículo diz que o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Então o Senhor Jesus, ele veio com esse propósito, tá bom? Mais um texto aí, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Mais uma referência bíblica aí para a gente poder memorizar. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Quem achou, por favor, aí? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então até o apóstolo Paulo confessa, né, que Jesus Cristo, ele veio salvar os pecadores, e da qual eu sou o principal. Por que ele se julga o principal? Pelo fato de ele ter perseguido a igreja,
mandado açoitar alguns irmãos, enfim, pela grande perseguição que ele fez contra a igreja. Então ele se considerava como o principal dos pecadores. E aqui ele fala sobre Cristo Jesus, que veio salvar os pecadores. Tá bom? Então, assim, de uma forma bem rápida, nesses dois textos, assim, tem inúmeros textos que a gente poderia passar no Novo Testamento para falar sobre Deus enviando a Jesus com uma missão, com um propósito. Para a gente só poder ganhar tempo, então eu só deixei só esses dois versículos, tá bom? Vamos para o tópico 2. Para o tópico 1, eu botei Deus enviou a Jesus Cristo com a missão. Tá? Então só abordei apenas 2 versículos. No ponto 2, eu botei a evangelização no ministério de Jesus Cristo. Então, se Deus enviou a Jesus com um propósito, com uma missão, o Senhor Jesus, sabendo disso, ele fez por onde? Ele fez com que o que Deus havia feito, traçado para Jesus aqui na terra, ele cumpriu esse propósito. Mas primeiro ele tinha que fazer o quê? Evangelizar, pregar a palavra. E para isso que ele foi chamado também, não só apenas de perdoar pecados, de nos salvar, nos redimir, como ele fez na cruz do Calvário, nos salvou, mas antes dele passar pela cruz do Calvário, antes dele consumar a obra que o Pai confiou, nesse percurso que ele fez na Palestina ali, por 3 anos e meio, ele pregou o Evangelho, ele pregou a palavra para as pessoas da sua época, principalmente para os judeus, tá bom? Que a gente vai abordar um pouquinho na frente. Então, no tópico 2 eu botei a evangelização no ministério de Jesus. Então, abra aí Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, só para você perceber como é que o Senhor Jesus, com essa missão que ele tinha, ele não ficou parado. O Senhor Jesus, ele fez o quê? Ele fez a obra, ele andou, pregou a palavra. Então, a gente tem um texto aqui de Mateus, capítulo 4, versículo 23. Quem acha aí, por favor, leia. Se alguém tem ouvidos para... Não, capítulo 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Olha o que o texto diz aí. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. Ou seja, sinagoga era um lugar onde os judeus era o lugar onde os judeus se encontravam aos sábados para ouvir a respeito da lei do Antigo Testamento e tal. Então o Senhor Jesus, ele percorreu as sinagogas, o lugar onde os judeus se encontravam aos sábados, para falar das Escrituras Sagradas. E o próprio texto mostra aqui que, além dele ensinar nas sinagogas, que ele fazia muito isso, ele pregou o Evangelho do Reino e curou toda a enfermidade entre o povo. Quando ele diz que ele percorreu toda a Galileia, nós temos que olhar as cidades que ele percorreu: Nazaré, Cafarnaum, Naim, Tiberíades, Betsaida. E aí Nazaré, cidades essas que faziam parte da Galileia, ele pregou, ele percorreu, ele evangelizou, ele pregou o evangelho do reino. Ele não ficou parado com o ministério. Ele primeiro priorizou em falar ali na Galileia, pregar o evangelho do reino de Deus. E esse evangelho que foi, conforme ele foi ministrando nas sinagogas, nas cidades, nas aldeias, ele também curava as pessoas. Mas o principal que eu quero ensinar aqui para os irmãos é que Jesus, ele pregava a palavra. Ele ficava o quê? Em cidade em cidade, Nazaré, Cafarnaum, Betsaida, Corazim e por aí vai. E ele então levou a mensagem do Evangelho. Outro texto também para a gente poder acompanhar. Abre aí Evangelho de Lucas, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 42.
Lê só o 43, versículo 43. Ele, porém, me disse: também é necessário que eu anuncie a outra cidade o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Aí ele mesmo fala aqui, porque a multidão estava lá querendo que ele ficasse com ele, ele tinha uma necessidade de pregar o evangelho, precisava passear em algumas outras cidades, porque para isso que fui enviado, de pregar o evangelho do reino de Deus. Então, o ministério de Jesus, ele era um ministério evangelístico e era um ministério também que fazia missões, tá bom, meus irmãos? E é claro que se a gente olhar para os evangelhos sinóticos, a gente vai ver inúmeras falas de Jesus, inúmeras pregações de Jesus, sobre parábolas, mensagens que ele pregava contra os fariseus, mensagens que ele pregava para os pobres, enfim, são inúmeras as mensagens, mas o foco principal da mensagem que ele ministrava, tem um trecho aqui que fala muito claramente. Abra aí Evangelho de Marcos, capítulo 1. Hoje nós vamos desfolhar a Bíblia, irmãos. Vamos desfolhar bastante a Bíblia, tá bom? Evangelho de Marcos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 16. Não, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Pode. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então a mensagem que Jesus pregava era essa: arrependimento, mudança de vida, metanoia. Por quê? Porque o reino está próximo. Então o teor da mensagem de Jesus é o quê? Arrependimento. E a mesma mensagem que ele pregava era que o próprio João Batista também pregava. João Batista também pregava o quê? O arrependimento, a mudança, o perdão de pecados. Entendeu? Então, o foco da mensagem de Jesus no seu ministério evangelístico era o quê? Era pregar o arrependimento para os pecadores. Era pregar o quê? O arrependimento. O próprio João Batista também fazia isso. E tanto que surtiu muito efeito, porque multidões, muitas pessoas iam atrás de João Batista, por ele sendo batizado, confessava os seus pecados, enfim. Então, o Senhor Jesus, ele ministrava nas sinagogas, ele andava de aldeia a aldeia, ia para várias cidades da Galileia para pregar o Evangelho. Você vê o Senhor Jesus em Gadara, quando ele passa o mar da Galileia do outro lado. Você vê o Senhor Jesus em Samaria, quando ele vai evangelizar aquela mulher samaritana. Você vai ver o Senhor Jesus evangelizar não, na verdade ele foi para Tiro e Sidom, porque foi uma única passagem que você vê na Bíblia, Jesus saindo fora da Palestina, que é na Fenícia, aquela mulher cananeia, uma única passagem. Mas Jesus sempre priorizou primeiro para os judeus. Por quê? Porque a revelação primeiro foi para os judeus. A salvação começou primeiro para os judeus. O propósito era esse, primeiro para os judeus, que eu vou explicar na frente. Então, só para a gente poder ter uma base sobre missões, sobre evangelismo, porque evangelismo é o quê? Você evangelizar, falar das pessoas da salvação, pessoas próximas de você. É o evangelismo. Quando você está no trabalho, você está no curso, na faculdade, você tem uma pessoa, um amigo, uma amiga que não é cristã, e você tem a oportunidade de falar de Jesus para ela, isso é evangelismo. Missões é o quê? Missões é mais voltado para estratégias. Missões é quando você organiza, planeja um bairro, uma cidade, uma metrópole, um país, e você traça um projeto para aquele determinado local, e aí você envia missionários. Ainda vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas, a princípio mesmo, do início é isso aqui, irmãos. Primeiro Deus envia Jesus. O Senhor Jesus, quando ele vier aqui na terra, ele vem com missão, ele vem com um propósito, para pregar o Evangelho do Reino de Deus, para pregar que os pecadores se arrependam e tenham a vida eterna. Amém, meus irmãos? Então aqui está bem claro, está bem? Você pode falar, né? Pastor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Ele pregou para os judeus, certo? Uhum. E por que os judeus até hoje estão perdidos? E eles
tiveram essa intimidade com Jesus. Por que acontece? Vamos lá. Na cabeça dos judeus, ouvir Jesus falando, eu e o Pai somos um, é uma loucura. Na cabeça dos judeus, por exemplo, quando Jesus, eles se escandalizaram com Jesus, calma aí, como é que você diz que é filho de Deus? Conheço teu pai, conheço tua mãe, você é um carpinteiro, como é que você diz que é filho de Deus? Então, na cabeça dos judeus, calma aí, você veio de Nazaré, um lugar pobre. Na cabeça de Jesus, na cabeça dos judeus, como ele vai dizer que ele é o filho de Deus? Como? Como diz que ele é o filho de Deus, que ele é o Pai, somos um? Está errado. Então, isso nunca entrou na cabeça dos judeus. Embora que uma boa parte rejeitou Jesus, não vou dizer que foram todos os judeus, mas uma boa parte rejeitou o Messias. E o aspecto de Jesus para os judeus com o Messias era muito fraco. Poxa, ele tinha que ser um cavaleiro, um lorde, um cara que teria que derrubar o Império Romano, um Messias político, que ia expulsar os romanos da Palestina. Olha aí, tá vendo? Vem que a testificação. Brincadeira, irmãos. Para você ver que, tipo assim, eles não aceitaram aquele Messias, aquele Jesus manso, humilde de coração, que pregou as boas novas. Também ia contra o princípio da Torá, né? Eles estavam ouvindo a Torá, acreditar que Jesus é filho de Deus. Eles guardavam muito o Antigo Testamento. Sim, sim. Então aquilo não batia o que eles estudavam. Exatamente. Mas se você for ver o Evangelho de Mateus, que era um judeu, sempre algumas situações que ocorriam com Jesus, ele botava o quê? Para que se cumprisse as Escrituras. Mas tudo isso se cumpriu em Cristo. Várias passagens no Evangelho, o próprio Mateus, ele mostra o quê? Para que se cumprisse as Escrituras. Mas os judeus deram ouvido? Não. Uma boa parte rejeitou o Messias. E até hoje, aqueles judeus ortodoxos, né, de barba, de uma bengala, usa um chapéu, usa uma bengala, bem ortodoxos, sabe? Estão esperando o Messias até hoje. Até hoje estão esperando Jesus. Jesus já veio, já fez a obra do Pai, já subiu, e eles estão aguardando o Messias chegar. Mas o Messias chegou, porque o próprio Jesus falou: Israel, se não entendeste o tempo da tua visitação, ele visitou Israel, Deus enviou a Cristo, e eles não entenderam. Uma boa parte rejeitou ao Senhor Jesus. Porém, uma outra parte diz as Escrituras Sagradas que veio para o que era seus. Está falando dos judeus, pô. João fala isso. Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Ou seja, ele veio, eles não receberam uma boa parte, mas todos quantos receberam, Deus lhe o poder para serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome. Se uma parte rejeitou e uma outra parte aceitou, a outra parte que aceitou passou a ser filho de Deus. Entende, irmãos? Então, irmã, uma boa parte dos judeus realmente rejeitou Jesus. Um aspecto, talvez, da sua cidade onde ele morava, dos seus pais que ele tinha, de tudo. Nossa, isso não entrava na cabeça dos judeus. Até agora os judeus que aceitaram são os judeus messiânicos. É isso aí. Que aceitam a vida do Messias. Exatamente. Como o irmão Lúcio falou, agora, se um judeu ortodoxo, né? Aquela bengala, aquele chapeuzinho e tal, aceitar a Cristo, ele passa a ser um judeu messiânico. Ele passa a acreditar no Senhor Jesus. Tá bom, meus irmãos? Vamos prosseguir? Está bem claro, irmãos? Aula? Está dando para entender? Vamos lá. O tópico 3, eu botei assim: Jesus priorizou evangelizar e fazer missões na Palestina. Porque se eu havia explicado que Jesus veio para os fariseus, e o propósito primeiro era para quem? Para os judeus. Primeiro era para os judeus. Jesus era judeu. Primeiro era para os judeus. A gente vai ver duas passagens falando sobre isso de forma rápida. Que Jesus priorizou evangelizar e fazer missões só na Palestina, que era o primeiro propósito de Deus ali, era evangelizar
os judeus. Abra aí o Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 5 e versículo 6. E estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, qual foi a ordem de Jesus aqui para os seus discípulos? Olha, não entreis com gentios, ou seja, quando se fala de gentios, ele está se referindo a outros povos. Então, primeiro, olha só, não entreis com cidades de gentios, nem com samaritanos, mas primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está se tratando quem? Dos judeus. Entende? Então, assim, primeiro priorize eles. Nada com os samaritanos, nada com os gentios, mas foque primeiro nos judeus. Tem uma outra passagem também, e o próprio Jesus vai falar isso aqui, está em Mateus capítulo 15. Agora, você anda um pouquinho à frente da sua Bíblia, por alguns capítulos aí, no capítulo 15, no versículo 24, quando eu falei sobre quando o Senhor Jesus ele vai para a Fenícia, que é uma única vez que ele sai da Palestina, uma única oportunidade que ele sai, ele tem uma mulher cananeia que vai até ele, que clama até ele, pede para expulsar o espírito que está na sua filha e tal, etc. E aqui temos uma outra referência que o próprio Jesus dá, que primeiro era para Israel. Leia, por favor, o versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas na casa de Israel? Mais uma vez, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro era para os judeus, era para eles o Evangelho, as boas novas, o Evangelho do Reino de Deus. E é claro que tem um trecho da Bíblia que a fama de Jesus era tão grande que chegou até na Síria. Tão grande que era a fama de Jesus em Tiro e Sidom e a Síria. Então, assim, a fama do ministério de Jesus foi uma proporção enorme do que ele fazia, do que ele pregava, dos milagres que aconteciam, ele fazendo pelas pessoas. Mas, primeiro, ele priorizou fazer missões em Israel. Entende? Primeiro, ele priorizou os judeus. Mas isso foi possível? Ele fez o que tinha que ser necessário, como eu expliquei aqui. Ele percorreu as aldeias, ele percorreu as cidades, ele pregou nas sinagogas, ele pregou em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Inúmeras as vezes você vê o Senhor Jesus pregando no templo, Judéia. Você vê o Senhor Jesus pregando em Samaria para a mulher samaritana. Você vê o Senhor Jesus na Betânia, na casa de Lázaro, Maria e Marta. Então, quando você vai ler os evangelhos, você vai notando que Jesus, em vários lugares que ele passou na Palestina, fazendo a obra de Deus. E assim, os discípulos também ficou nessa incumbência de poder evangelizar, primeiramente, os judeus. Agora, abra aí Evangelho de Lucas, capítulo 10. Bom, se naquele texto que a gente leu foram os 12 que ele deu ordem. Agora aqui no Evangelho de Lucas, no versículo 1, olha o que o texto diz aí. Quem achou, por favor, leia. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir.
você vê que ele designou mais 70 discípulos. Mais 70 ali, discípulos dele, para pregar o evangelho de 2 em 2, em cidade, evangelizar, fazer missões. Então o Senhor Jesus não centralizou só nele de pregar a palavra. Ele ficou centralizado só na sua pessoa de pregar o evangelho. Ele fez essa incumbência para os apóstolos e fez essa incumbência para outros discípulos para levar o evangelho. Por quê? Porque o texto mostra aqui embaixo que grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Você entende a importância de ter pessoas para evangelizar, para fazer missões? Você vê que o Senhor Jesus se importava com isso, pela necessidade de levar o evangelho aos perdidos. Ficou claro aqui, irmãos? Jesus priorizou primeiro a Palestina, tá bom, irmãos? Vamos para o tópico 4, a necessidade de obreiro para missões. Então, se o próprio texto aqui de Lucas, capítulo 10, mostrou que ele enviou 70 para de cidade em cidade pregar o evangelho, e logo depois ele até fala aqui, olha, grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Vamos ler mais um texto, Mateus, capítulo 9. Versículo 36 e versículo 37. Vendo ele a multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. O próprio Jesus fala aqui. Eu citei esse tópico aqui sobre a necessidade de ter obreiros na seara para fazer missões. É claro que nem todos têm essa disponibilidade de poder sair, fazer missões, pregar o evangelho em outro estado ou em outro país. Nem todos têm essa disponibilidade, mas você pode ter certeza que eu ouvi dizer de um pastor que dentro de uma congregação, por mais que possa ser um número mínimo, sempre vai haver alguém com desejo de missões. Pode ser 1, pode ser 2, pode ter 300 aqui, mas não vai ser os 300 que vai ter aquele desejo de querer ter missões, de querer fazer missões. Mas você pode ver que são poucos, mas o Espírito Santo, ele com certeza ele toca em uma pessoa, que sempre tem dentro de uma denominação, seja qualquer que seja, alguém com desejo de missões. Então o Senhor Jesus disse, olha, a seara é grande, extensa, mas são poucos os que verdadeiramente vão trabalhar na seara. São poucos. Por isso que ele fala, rogai ao Senhor da seara, rogue para que envie trabalhadores. E qual é a solução para uma seara que precisa de obreiros, precisa de missionários, mas são poucos? Aí o Senhor Jesus dá a própria resposta aqui, rogue ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Então Jesus dá uma própria resposta aqui em um problema. Vocês têm que rogar ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Então a gente percebe que existe uma necessidade de ter obreiros para fazer missões. Missões, irmãos, ela pode ser dividida em missões urbanas, missões transculturais, missões nacionais, entende? Então, são vários blocos, né? E termo de missões aqui é muito vasto, enfim, não dá para a gente falar muita coisa, mas assim, os princípios, pelo menos, das escrituras sagradas, a gente nota um pouco sobre missões e evangelismo, tá bom? Dessa necessidade de ter obreiros para fazer missões. Eu volto a falar, nem todos vão ter esse desejo, esse arder no coração de querer fazer missões, de querer ser um missionário, de querer ser uma missionária, tá bom, meus irmãos?
Nem todos vão ter esse chamado, esse propósito, mas aqueles que realmente têm, esses sim estão fazendo a obra de Deus nessa seara, que é enorme, mas poucos são os trabalhadores. Pode falar, irmão. Pastor, o senhor está falando que nem todos têm esse desejo. Sim. Mas eu acredito assim, que todos, ainda que não tenham esse desejo, o Espírito Santo venha consolar eles e entender a eles que já que eu não vou, eu vou abençoar quem vai. Já que eu não posso, já que eu não tenho isso, porque eu acho que esse chamado é para todo mundo. Pregar o Evangelho a toda criatura é para todos. A igreja, eu acredito que a igreja não tinha nem que ter departamento de missão, porque a missão é a igreja toda. Então, já que você acha assim, eu não tenho aquele, igual Moisés, ele falou para Deus, eu não tenho palavreado, eu não tenho a fala certa para falar. Deus levantou outro, mas quem ajudou? Levantou Arão. Mas quem estava do lado de Arão? Moisés. Porque ele sabia que ele não tinha a fala pesada, mas ele sabia que Deus podia levantar alguém que pudesse fazer o que ele era para fazer. Então eu entendo, se eu estiver errado, o senhor me corrige. Eu entendo assim, eu não tenho tempo, eu não posso, mas se na minha igreja tem um trabalho de missão e eu não posso ir, eu vou abençoar quem pode fazer. Sim. Abençoar, não estou falando financeiramente, não. Eu estou falando também, mas eu estou falando assim, de um ministério de intercessão, como nós temos, de uma ajuda material ou espiritual. Eu estou falando nessa questão. Porque missão é um globo, mas missão é o coração de Deus dentro da igreja. Porque foi o mandamento que ele deixou, ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Eu vou falar, até abordar um pouquinho sobre isso. Então tem pessoas que falam assim, não é meu chamado. Eu não vou porque não é meu chamado. Amém, é um particular de cada um. Quem convence é o Espírito Santo, mas não é o seu chamado. Mas se dentro da tua igreja Deus falar mal o teu próximo, e missão vem para isso, eu não posso, mas eu posso ajudar o próximo através da irmã que está indo. Então, assim, como o senhor está falando, é um globo. Às vezes as pessoas acham que não é. Isso é missão. Porque muitos também pensam que missão é ir para os Estados Unidos, ir para outros lugares, e às vezes você pode fazer missão do teu lado. O teu irmão, às vezes, está precisando e você não sabe. Então, eu até fiz aqui um estudo aqui, a gente tem que separar a missões de evangelismo. Por quê? Evangelismo, ela trata-se mais na questão tete a tete com o teu próximo. Por exemplo, você evangelizar alguém no teu trabalho, é um evangelismo. Missões já é algo que, assim, voltado mais para a estratégia, um plano para um certo lugar, para uma certa cidade, conhecer a cultura, conhecer o idioma, se, claro, for fora do Brasil. Mas até mesmo você fazer missões em outro estado, você tem que saber, você tem que mapear a cidade, como são os moradores, se lá é um povo idólatra, se lá é um povo ateu. Então, missões, ele volta mais para a questão de estatística, de estudo, para quando o missionário entrar numa cidade, entrar no bairro onde ele foi enviado, ou um país, ele já está ciente, ele sabe como chegar, ele sabe como entrar e vai saber como, pelo Espírito Santo ali, convencer os perdidos. Então, evangelismo, ele se trata mais de caso pessoal, você evangelizar o seu próximo, pessoas próximas. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa durante longos anos. Se eu não saía para fazer missões, eu estava evangelizando o meu trabalho. Então, ali, evangelizar o quê? Pessoas próximas de você. Entende? Então, missões já é algo mais assim, estudado para uma estratégia, um plano. Entende? Já evangelismo é algo que você trata com quem? Com o seu próximo, pessoas próximas. Você evangelizar um pai, uma mãe, a sua mãe, o seu irmão, isso é um evangelista. Entende? Isso é um evangelismo. Agora, missões é uma outra esfera, mas está englobado também evangelismo, porque quando a pessoa vai fazer missões, ela está indo para evangelizar. Mas missões têm um caráter mais estratégico. Entendeu? Conseguiu diferenciar missões e evangelismo? Até porque o pastor Bonfim explicou isso para a gente, que ele sentou na África, no país aí, ele teve que sentar, ver o idioma, saber lidar com aquela pessoa, com aqueles pessoas, o ritmo deles, para ele tentar evangelizar aquela cidade. Entende? Então você vê a diferença aí de missões. Porque ele precisou saber da cultura, ele precisou qual era o comportamento do povo, ele precisou ter isso entranhado para ele poder saber como entrar com o evangelho. Entende?
Vamos prosseguir, irmãos. Eu tenho bastante coisa aqui, não sei se eu vou conseguir dar tudo. Vamos lá. O ponto 5, mas ficou claro, né, irmão? Ficou claro? Ponto 5 diz assim: as ordens de Jesus para os seus discípulos fazerem missões. Então, se começa por Deus enviando a Jesus. Jesus, ele envia os discípulos para fazer missões, evangelizar na Palestina. Agora não é mais na Palestina. Agora o foco já não é mais evangelizar o território de Israel. Agora é que vai fazer uma expansão do Evangelho. Agora o Evangelho não pode ficar mais restrito para Israel. Abra o Evangelho de Mateus capítulo 28. Versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Repare bem, que uma ordem de Jesus, os seus discípulos é: ide, pregar o Evangelho, ensine as nações. Mas tem 3 coisas importantes aqui. Quando eles vão fazer o ide, ou seja, sair da Palestina, eles tinham que fazer algumas coisas. Dentre elas é o quê? Ensinar em todas as nações. Ensina. Por isso que ensina é muito importante, né, para as pessoas. Ensina, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo ali, remissão para pecados, arrependimento. Batiza essas pessoas. Ensina, batiza. Outro ponto aqui também, ele fala: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ou seja, tudo aquilo que Jesus ensinou. Ame seu próximo a ti mesmo. Ame a Deus como seu único Deus verdadeiro. Tantos ensinamentos que Jesus deu para os apóstolos. Eu falo, tudo que eu ensinei na ordem. O texto mostra aqui, ensinando a guardar todas as coisas. Tudo aquilo que Jesus ensinou para os discípulos, eles tinham que ensinar as pessoas a guardar tudo aquilo que ele ordenou. Outra coisa, guardar tudo aquilo que ele havia ordenado. Terceira coisa, ele diz aqui: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele pede para ensinar, ele pede para guardar, e uma outra coisa também, ele pede para ser testemunha. Abra aí Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Então, requer ensinar, batizar, guardar as coisas que ele havia ensinado para os apóstolos, e os apóstolos tinham que passar isso para as pessoas que ele fosse ensinar para as outras nações. E um outro fato muito importante é Atos capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Quem achou, por favor, leia. Mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então vocês vão ser minhas testemunhas, começando em Jerusalém, depois Samaria, e por aí vai. Então primeiro Jerusalém. Sempre em Jerusalém. Sempre em Jerusalém, exatamente. Porque o foco primeiro era para os judeus, como eu tinha explicado. Mas agora não é só para os judeus, não é só para Israel. Vocês vão ser minhas testemunhas em Judéia, Samaria, confins da terra, Jerusalém, enfim. Vocês vão expandir esse evangelismo, essas missões, sendo minhas testemunhas. Vocês vão testemunhar sobre mim, falar de mim, testemunhar de mim. E no original, se testemunhar, se for possível, vai acontecer mártires. Vocês vão ser martirizados. Vocês vão ser martirizados. Isso aconteceu mesmo com Tiago, que Herodes mandou passar a espada nele. Um mártir. Oi? Estevão também foi um mártir. Então, assim, nós teríamos que ser o quê? Testemunho de Cristo. Mas calma aí, eu não vi Jesus, eu não sei seu aspecto físico, eu não andei com ele.
não tive um contato com ele, como eu posso ser testemunha dele? Pelo fato de você ser uma testemunha de Cristo, é a experiência pessoal que você teve com ele. Por isso que você dá testemunho dele. Entende? Se os apóstolos tiveram experiência, tiveram com Jesus, não, vamos dar testemunho dele. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu ao Pai, ele tem todo o poder, ele transformou as nossas vidas. E assim, nós como igreja, damos testemunho de Jesus pelo que ele fez na nossa vida. É por isso que damos testemunho para as pessoas de Cristo, que Cristo fez, que ele resgatou, que ele perdoou pecados, que ele subiu ao Pai e que está à destra de Deus. Então nós somos testemunha do Senhor Jesus, não ocular, mas uma experiência pessoal, e essa experiência pessoal que a gente passa a ter essa nova criatura, essa nova pessoa, a gente passa para o próximo, tá bom? Então nós somos testemunha do Senhor Jesus. Tá bom, meus irmãos? Vamos para o tópico 6. Só tenho meia hora, irmãos. Vamos lá. Agora, se a gente falou de Deus enviar Jesus, falando sobre o ministério de Cristo evangelizando as pessoas, falando da ordem de Jesus para os discípulos e falando sobre a ordem de Jesus para os discípulos evangelizar as nações, agora vamos focar em um capítulo em que fala sobre o nascimento de uma igreja através de missões. Então não só ficou na Palestina, porque a ordem é ide, mas se os irmãos olharem Atos dos Apóstolos, no começo eles não fizeram ide, só ficaram em Jerusalém. Estava bom ficar em Jerusalém, era muito confortável, era confortável ficar em Jerusalém. Por que a igreja começou a alavancar fora da Palestina? Por causa da perseguição. Vamos ver aqui rapidamente Atos dos Apóstolos. Porque até então o evangelho tinha sido pregado para Cornélio, que era um homem temente a Deus. O evangelho tinha pregado em Samaria, que em parte, os samaritanos tinham algo com Deus ali, mas eles iam vir evangelizado fora da Palestina. E a ordem era: vocês têm que pregar o evangelho fora, vocês têm que pregar. Mas de fato isso não aconteceu de cara. Primeiro teve uma perseguição. Abra aí Atos dos Apóstolos, capítulo. Vamos ver aqui. Deixa eu acho. Capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Agora a gente vai falar sobre o nascimento de uma igreja através de missões. Vamos abordar apenas uma. São tantas, mas vamos abordar apenas só uma só. Quem achou, por favor, ali? Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Repare que o texto aqui, após essa morte de Estevão, houve uma grande perseguição da igreja que estava em Jerusalém. Mas os apóstolos ficaram. E aqueles que estavam sendo perseguidos, o que aconteceu com eles? A gente vai ter a resposta agora aqui, mais à frente. Abra aí, anda mais um pouquinho nos capítulos aí, vamos avançar. No capítulo 11, aí Lucas vai voltar novamente pelo fato que havia ocorrido com essas pessoas que estavam sendo dispersas. Agora, olha o versículo 19 do capítulo 11 aí. Quem achou, por favor, lê. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antíoquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Agora você percebe que missões está sendo fora da Palestina, mas isso aqui aconteceu primeiro por causa de uma perseguição. Você vê que os discípulos só foram dispersos, saíram de Israel por causa de uma perseguição. Vou ficar aqui, eu vou descer a sepultura? Não, vou fugir. Então, esses discípulos que estavam fugindo de serem mortos, eles foram pregando o evangelho a outros lugares. Aqui, Fenícia, fora da Palestina, Chipre, Antioquia, estavam aqui fora. E aí sim, as missões começaram a acontecer. Começaram a acontecer aqui, está aqui o texto. Primeiro, olha o texto diz aqui, senão somente os judeus.
Então esses discípulos que estavam dispersos, eles primeiro focaram nos judeus. Não, vamos falar primeiro com os nossos patriotas, aí vou falar primeiro com os judeus. Mas o texto mostra aqui, que é onde eu quero chegar, no versículo 20. Leia alguém o versículo 20. E havia entre eles alguns varões sirenes, as quais, entretanto, em Antioquia, falavam os gregos e anunciavam o Senhor Jesus. É esse? Isso aí. Olha o processo, como acontece de missões. Saíram de Jerusalém, foram em algumas regiões, Chipre, Antioquia, Fenícia. Aí esses discípulos aqui, eles foram evangelizar os gregos. Foram pregar o evangelho para os gregos. Você sabe, quase que de Jerusalém para Antioquia são 500 quilômetros. 500 quilômetros. Você vê o que os discípulos percorreram para fugir da espada e caminharam, não sei se foram de cavalo, foram a pé, enfim, chegaram lá. 500 quilômetros. 500 quilômetros para chegar em Antioquia. E quando eles vão chegar lá, eles vão falar de Jesus para os gregos. Ou seja, aqui, missões e evangelismo. Primeira coisa que eu observo aqui, eles foram evangelizar. A mensagem é Jesus, mais nada. Porque o foco de missões é falar de Cristo. Mais nada. É falar de Jesus. Não tem como fazer missões se não falar dele. Tem que falar de Jesus. Não tem como. E aí, quando estão evangelizando, outro ponto interessante aqui que acontece é que há uma fundação de uma igreja com pessoas anônimas. Porque quem foram os fundadores da igreja de Antioquia? Tem o nome aqui? Não tem. O texto só diz aqui, alguns varões de Chipre e de Cirene. Tem igrejas que são estabelecidas, fundadas por pessoas que a gente nem conhece. Mas tem uma igreja. Por missionários que a gente nem sabe. A gente nem tem o nome das pessoas. Mas está lá. Entende? Porque, por exemplo, você olha para a igreja de Corinto, você vê, não, o apóstolo Paulo foi lá. Implantou a igreja, o apóstolo Paulo está aqui. Aí você vê lá em Éfeso, não, foi o apóstolo Paulo, ele implementou o evangelho aqui. Mas quando você olha para Antioquia, você não vê nada, você só vê apenas alguns varões. Não tem o nome deles. Mas eles fizeram a obra, evangelizaram, fizeram missões, está lá, fundou uma igreja, nasceu uma igreja. Ali eles não estavam preocupados com o nome, eles estavam preocupados com pregar o nome do Senhor. Exatamente. A palavra chegar às pessoas. Tem muitos ainda assim. Não quer título, mas quer pregar o evangelho. Você vê aqui, ó, foram pregar o evangelho, eram anônimos, fundaram a igreja, eram anônimos. E olha, o mais incrível desse trabalho de missões, olha o versículo 21. Lê alguém, por favor, o versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava com quem? Os varões de Cirene e Chipre. A mão do Senhor, apoio divino. Ou seja, missões, por trás de missões, tem o que? O agir de Deus. Entende? Então, essa igreja que vai nascer de Antioquia, teve o que? Um apoio de Deus. Porque missões, como a irmã falou, é algo que a irmã professora falou, é algo que Deus deseja. Missões, fazer missões. Então você vê o apoio de Deus. A mão de Deus estava com os discípulos. E grande número de pessoas, de gregos, se converteram. Você vê como é que o trabalho missionário, de somente evangelizar, falar de Cristo, e a mão de Deus foi com eles. Apoio divino. Missões sempre terá a mão de Deus agindo. Missões sempre terá a mão de Deus agindo com os seus servos. Agora, veja o versículo 22. Olha o que aconteceu. Lê alguém, por favor, 22. Chegou a fama destas coisas ao ouvido da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Esse Barnabé aqui era um cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Ele vendeu uma propriedade para abençoar a obra do reino de Deus. Interessante que a fama, irmãos, 500 quilômetros, chegou em Jerusalém. Os gregos se convertendo, a fama
da conversão, de conversões, chegou lá, na igreja mãe, vamos botar assim, igreja mãe, a igreja de Jerusalém. A fama chegou lá. Olha que coisa tremenda, irmãos. Que o nascimento de uma igreja, ali, por uma obra missionária, a fama chegou, a notícia chegou. E aí Barnabé vai lá para poder analisar de fato se aquilo que estavam pregando realmente é aquilo que a igreja de Jerusalém pregava. Barnabé, ele vê, ele exorta todos para permanecerem no Senhor. Ele viu a alegria, ele foi lá, exortou a eles para permanecer. E aí Barnabé chama Saulo, vai buscar Saulo em Tarso, e ali por um ano eles vão ensinar a palavra de Deus. Agora, para a gente poder fechar aqui sobre essa igreja de Antioquia, igreja de missões, olha o que aconteceu com essa igreja, com todo esse processo que eu estou explicando de missões. Olha o que aconteceu aqui, veja o capítulo 13. Olha, depois desse nascimento de uma igreja, através de um trabalho de missões, olha o que resultou no capítulo 13. Você vê que tinham duas pessoas que tinham muito conhecimento bíblico, que era Barnabé e Saulo. Agora, olha o resultado aqui no capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Solta aí, porque são os nomes aqui, mas a gente só quer saber aqui. Olha, na igreja de Antioquia tinha o quê? Profetas e doutores. Olha o resultado de um crescimento através de um trabalho de missões. Saulo, depois de Barnabé, pregou o evangelho, ensinou, surgiu profetas e doutores. Isso aqui, irmãos, é um equilíbrio dentro da igreja. Sabia disso, irmãos? A igreja, ela tem que ter profetas que preguem a palavra e tem que ter mestres que ensinem a palavra. Entende? Tem que ter mestres, pregadores, doutores da lei, doutores da palavra. Então essa igreja aqui cresceu de uma tal maneira que já tinha doutores e mestres. E para finalizar, o mais assim gratificante dessa igreja, que ela tornou-se uma igreja missionária. Ela enviou missionários. A igreja de Antioquia, ela tornou-se uma igreja missionária. Olha o versículo 2, 3 e 4. Quem achou? Quer dizer, lê alguém, por favor, aqui o versículo 2, 3 e 4. Enquanto eles ministravam perante o Senhor, jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para toda a obra que os tenho chamado. Então depois jejuaram, oraram e lhe impuseram as mãos e os dispersaram. Viu? Pode falar, irmão. 4. Este, pois, enviado pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E daí eles vão pregar o evangelho. Você vê que essa igreja era uma igreja missionária. Ela enviou missionários. Engraçado que essas mesmas pessoas que foram lá ajudar no trabalho para aquela nova igreja que havia nascido, foram eles mesmos que foram enviados para fazer missões. Está aqui. Agora, olha o texto aqui. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse ao Espírito Santo: separa Barnabé e separa Saulo para a obra que nos temos chamado. E assim puseram as mãos e enviou os missionários. A igreja de Antioquia tornou-se uma igreja missionária. Como que uma igreja tornou-se missionária? Começando lá atrás, para um trabalho de perseguição de pessoas que eram anônimas. A mão de Deus agiu em favor deles. A igreja cresceu, teve profetas e doutores, e ainda enviou missionários. Entende? O trabalho de missão está aqui, ó. Está aqui. Amém, meus irmãos? Ficou alguma dúvida, irmãos? Pode falar, irmão. Assim que ele tiver a força da palavra, né? Porque toda essa conversão através da missão foi através da palavra. Porque eles acreditaram que eles receberam e eles também deram, né? Exatamente. Né? Porque Exatamente. a força da palavra. Se não for ela, não tinha como ir adiante, não, irmão. É verdade. Ficou alguma dúvida, irmãos? Ficou bem claro para os irmãos aqui? Tá bom? Agora, vamos aqui falar sobre ofertas para missões. Eu só separei 2 textos aqui sobre oferta. Então, se você vê na Bíblia pessoas fazendo missões, trabalho evangelístico,
enfim, missões e tal, mas também tem na Bíblia oferta para missões. Ou seja, só vou citar um exemplo aqui de Paulo, uma igreja que ofertou na vida dele, e Paulo, a gente sabe que é missionário. Então a igreja também contribuiu para sustentar o missionário. Lembra aqui da oferta de alabastro? Você vai ver mais ou menos algo bem paralelo a isso aqui. Abra aí, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 11, vou esperar os irmãos abrirem as suas Bíblias aí para acompanhar. No capítulo 11, versículo 8, versículo 9. Pode. Outras igrejas despojei eu para me servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco, tinha necessidade. E ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade em tudo. E guardei de vir ser pesado e ainda me guardarei. Aqui ele está falando sobre a questão de salário, que ele recusou receber salário da igreja de Corinto, justamente para que o evangelho não fosse motivo de tropeço. Ele teria o direito de receber salário, mas ele se guardou de receber salário da igreja de Corinto. Tanto que ele falou: por acaso eu despojei as igrejas, eu tirei das igrejas tendo salário para servir a vocês? De forma nenhuma. Eu não fui pesado para nenhum de vocês. Mas os irmãos da Macedônia foram lá, vieram e supriram a minha necessidade. Isso aqui, esse texto aqui está conectado com Atos 18, que quando Paulo vai fazer missões em Corinto, que ele fica lá mais de um ano ensinando a palavra, o texto diz que ele fazia tendas, mas ele passou privações, passou dificuldades. E quem que sustentou o missionário? Quem que enviou oferta para o missionário? Os macedônicos. Os irmãos da igreja da Macedônia foram lá visitar o apóstolo Paulo e levaram uma oferta para ele. Você vê o trabalho de sustentar um missionário, uma obra missionária? Olha que tremendo isso, porque o texto mostra aqui que ele fala: porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Eles foram lá levar uma oferta para mim, supriram a minha necessidade. Você vê o sustento, oferta, investimento em um missionário. Por isso que a igreja, e como a irmã Priscila falou, muitos não podem fazer missões, mas muitos também podem contribuir com missões, para quem está fazendo missões. Então você vê o quanto é importante o recurso financeiro dos missionários. Paulo preferiu se guardar de não ser pesado, mas Deus foi tão tremendo que sustentou ele lá. Enviou missionários, enviou os irmãos da Macedônia, levaram uma oferta para ele. Outro texto aqui da Bíblia também, abre a carta aos Filipenses, mais um texto. Capítulo 4. Leia, por favor, no capítulo 4, versículo 15, 16 e 18. Capítulo 4, versículo 15, 16 e 18. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas,
o bastante para as minhas necessidades. Versículo 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Agora, repare de novo que se lá em Corinto ele recebeu essa oferta missionária, agora que Paulo está na prisão domiciliar em Roma, mais uma vez, ele vai dar mais um testemunho que quando ele estava em Tessalônica, os irmãos abençoaram a vida dele lá financeiramente em Tessalônica. E mais uma vez diz aqui o texto que a igreja dos Filipenses, ela mais uma vez se preocupou em abençoar o ministério dele missionário. Ela enviou Epafrodito, e esse Epafrodito levou uma oferta para eles. Olha, ele estava em missões em Tessalônica, foi suprido. Ele estava em missões em Corinto, foi suprido, enviaram uma oferta. Ele está na prisão em Roma, e foram lá enviar Epafrodito e deram uma oferta. Olha a visão dessa igreja, da igreja de Macedônia, como ela tinha preocupação em abençoar o missionário Paulo. Como é que ela tinha essa preocupação em abençoar, em enviar recursos para o missionário? Por isso que essa oferta ela baixa, ela é tão assim, clara assim, quando a gente olha na Bíblia, o missionário era suprido as suas necessidades por uma igreja que abençoava, que enviava oferta. E esse trabalho aqui é a mesma coisa. Você entende a importância da igreja, ela abençoar, contribuir financeiramente para o trabalho missionário? Ficou alguma dúvida, irmãos? Amém? Amém. Maravilha? Então vamos fechar aqui o último tópico. Eu botei aqui no tópico 8, a recompensa para os trabalhadores na seara. Então, depois de tudo isso que eu expliquei, tá bom, mas e agora? E os obreiros, e os missionários? E quem evangeliza, e quem faz a obra, quem prega? E essas pessoas, o que elas vão receber então? O que elas vão ter? Fazendo missões, pregando evangelho, evangelizando os bairros, a vizinhança, o parente. E aí? Que elas vão ser recompensadas em quê? A Bíblia nos dá a base que cada um de nós que fizermos a obra do Senhor, independente do local geográfico, onde você mora, e você evangelizar, Deus vai te recompensar. É Deus que vai te recompensar do trabalho das suas mãos. Vamos ler um texto aqui da Bíblia? Abra aí, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão. Sede firmes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Mais um texto aí, você volta agora no capítulo 3. Volta uns capítulos aí, vamos para o capítulo 3 agora. Capítulo 3, do versículo 6 até o versículo 8. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Cada um receberá o quê? Seu próprio galardão. Um exemplo disso, a igreja de Antioquia. Uns irmãos foram lá, evangelizaram, vão ter seu galardão. Outros irmãos, que foi Saulo e Barnabé, foram lá, pregaram, ensinaram, vão ter também seu galardão.
Um é o que planta e o outro é o que rega. Quem dá o crescimento é Deus. Mas quem vai recompensar a obra de quem plantou ou de quem regou? É Deus. Um galardão é o quê? É premiações. Jesus vai premiar, vai abençoar com seus galardões aqueles que fazem a obra. Porque sabendo que o trabalho que vocês fazem não é em vão, então cada um vai receber o seu galardão de acordo com o seu trabalho. Na glória vamos saber quem vai receber mais ou quem vai receber menos, enfim. Se você trabalha, você vai receber o galardão. Você vai ser galardão. Jesus vai lhe dar o galardão, vai lhe premiar. Então cada um de nós que fazemos parte como igreja, vamos receber essa premiação do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra aí também um trecho de Apocalipse, capítulo 22. No último texto aqui para a gente encerrar nossa aula, Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. E eis que seus vêm, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Segundo a sua obra. E eis que cedo vem. O meu galardão está comigo. Para dar a cada um segundo a sua. Então, cada um vai receber galardão conforme for proporcional ao seu trabalho. E quem vai recompensar? Jesus. Aonde? Na glória. Entendeu, meus irmãos? Então, assim, nessa aula aqui ficou alguma dúvida, irmãos, sobre esse trabalho de missões, os tópicos que eu pude abordar sobre missões? Ficou alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Quer expressar